Muito boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Obrigado a você mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. E mais um episódio. Esse é o 28º, é, Carla? 28º. Quem diria que a gente ia chegar no 28º, hein, Flávio? Começamos de uma maneira tão despretensiosa, mas graças ao público que está aí do outro lado, acompanhando a gente na Paraíba, no Brasil, no mundo inteiro, a comunidade brasileira em Portugal. Muito obrigado pela audiência. Vamos fechar o ano já com 30 tranquilamente. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite, Paraíba. Boa noite, mundo. Boa noite, meus amigos aí de Portugal. Nós temos uma audiência muito grande em Portugal. Graças a Deus. Muito Graças grande a mesmo. Deus. Temos uma conexão em Portugal lá muito legal. Né? Esse ano vou estar de volta aí, hein, galera? Mande boa noite pro Mickey também. Ó. Aê! Pega agora Alô, esse link. Mickey! Xandão tá com saudade. Pega agora esse link. Compartilha em todos os grupos de WhatsApp, tua família, aqueles grupos que a galera fica querendo novidade, compartilha, porque hoje eu te garanto uma coisa. Hoje vai bombar. Atenção, Paraíba. Atenção, Paulo Neto, que hoje ele nem é polêmico. Não, que é isso. Vamos embora. Você já viu aí, você já sabe que é o nosso entrevistado, inclusive já anunciamos desde a tarde de hoje, né, com o card nas nossas redes sociais. E aproveitar e agradecer também aos nossos parceiros, nossos colaboradores, principalmente ao nosso amigo Glicério Feitosa lá em Bahia. Se você já comprou a cesta de Natal dos seus colaboradores aí de fim de ano? Ainda não? Tá esperando o quê? Garanta já a cesta de Natal dos seus colaboradores no Império Atacadista, tá? Ele já tem as cestas pré-prontas, mas se você tiver aí os itens que você quer, ele faz a cesta personalizada para você. Exato. E mandar um abraço para meu amigo Glicério. Estive lá ontem. Vocês estão muito, né? Deixa eu fazer um pedido a você, já que nunca mais eu avistei ele. Ele tem um pacote lá no carro pra me entregar. Que é um presente que a mulher dele comprou pra minha filha, vai fazer um ano. Pai, aí você pega e me traga pra mim, por favor. Eu estive lá ontem. Já vou falar aqui em primeira mão. Preparei uma cesta especial para todos os colaboradores do nosso grupo, do grupo UFK. Uma cesta. O outro já tá ali gritando. Olha. Olha, Glicério. Aqui, preparei uma cesta. Aqui, a encomenda. Tá lá, no banco do carro dele. E ele não me entrega. Essa cesta, Paulo Neto, é uma cesta especial. De uma maneira você que confeccionou. Isso, preparei. Então, você empreendedor, você empresário, você dono de indústria, preste atenção. Preço lá tem, viu? Porque eu pesquisei, viu? Eu não, é minha patroa, a patroa. Foi ela. É ela, porque mulher sabe que pesquisa. E lá foi o menor preço, é indiscutível, eu te garanto. Então procure, Glicério, monta a sua cesta do jeito que você quiser, aí, que eu te garanto que o preço não tem igual. 993477070, 993477070, mande o seu WhatsApp. Você diz, mas Paulo Neto, uma hora dessa, 7 horas da noite, 7h03 agora. Ei, mande, homem. Mande. Eu tenho certeza absoluta que se não te responderem ainda hoje, amanhã cedinho, o seu bom dia vai ser da equipe de Glicério do Império Atacadista, tá bom? Simbora pra conversa, simbora pro papo, porque o homem tá entre nós. Simbora. Ele é sertanejo, cajazeirense, pra ser bem específico, né? Terra do Padre Rolim. Cara que fez muito sucesso no interior da Paraíba. Quando chegou em João Pessoa, sucesso tremendo na área de comunicação. Foi para política, recebeu para prefeito de João Pessoa, principalmente para prefeito de João Pessoa, uma quantidade de votos que muita gente não acreditava. Diziam que ele era o patinho feio da eleição, ele foi para o segundo turno e por pouco não ganha eleição. Foi candidato também a governador do estado, por 1.000 votos. Hoje não é prefeito de Santa Rita, mas eu tenho certeza que a população de Santa Rita, se a eleição fosse hoje, ele ganhava de lapada. E agora está de volta ao partido que ele foi candidato pela primeira vez. Vai colocar o nome à disposição, mais uma vez, do povo da Paraíba nas urnas o ano que vem. Eu estou falando do meu amigo Nilvan Ferreira. Nilvan, bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo conosco. Que bom ter você aqui. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo. Quem estiver assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Prazer estar aqui, você, Flávio também, toda a equipe aqui do seu podcast, que eu já acompanhei os cortes de vários outros episódios. Parabéns pela iniciativa e por estar aí na vanguarda dessa nova ferramenta de comunicação, que são os podcasts.
Agradeço pelo convite e estou aqui à disposição para a gente papear aí sobre os assuntos que vocês desejarem. Eu vou começar, inclusive, pegando o gancho por esse seu comentário. Você é um cara que a Paraíba conheceu no rádio e na televisão, mas você vem se saindo muito bem na internet também, viu, bichinho? Eu gosto. Você adaptou rápido, né? Eu gosto, porque a gente vai ter que se acostumar com isso, porque eu tenho uma televisão na minha mão hoje, você tem uma televisão na sua mão, o Flávio tem. A gente tem a instantaneidade aqui na mão, a gente tem liberdade. Liberdade que às vezes até nem nos veículos que a gente trabalha a gente tem. Aqui a gente tem, aqui quem comanda sou eu, quem comanda o seu é você, Flávio dele. A gente emite opinião, a gente conta histórias, a gente fala da vida da gente, fala da vida das pessoas, defende as causas que a gente defende e chega de uma forma muito rápida às pessoas. A pessoa está no carro, está na academia, está em qualquer lugar, está com o celular. É um mecanismo que a gente vai ter que, depois da inteligência artificial, aí é que a gente vai ter que ter muito mais interesse de conhecer mais, de explorar mais. A gente está engateando nisso ainda. A cada dia a gente descobre um novo jeito de chegar mais perto das pessoas pelas redes sociais. Por incrível que pareça, eu estou afastado da televisão, da comunicação, mas aonde eu chego, de cada 10 pessoas que falam comigo, eu acho que 7 me dizem, eu lhe acompanho, eu lhe vejo sempre pelo Instagram. Até quando eu estava na televisão, as pessoas diziam que me viam mais no Instagram e no TikTok do que na própria televisão. Porque é mais fácil, não precisa pegar o controle remoto para ligar nada. Ela está aqui fazendo a feira, está aqui no banheiro, né? Sentado no vaso, como a gente sempre faz de manhãzinha antes de sair de casa, mas tem que dar uma geral nas notícias em todos os momentos. É escovando os dentes e aqui o vídeo passando do seu lado, né? Enfim, é uma forma que a gente tem de muito mais ágil, muito mais rápido chegar até as pessoas. E a gente que mexe com comunicação, eu que mexo com opinião na questão política, para mim é algo assim extremamente importante e é preciso a gente aprender a cada dia. Aproveitar esse gancho, Paulo Neto, Nilvan, você se sente mais à vontade nas redes sociais do que na frente da televisão? Não como comunicador, não nesse sentido, mas no sentido de se comunicar com as pessoas, de ter mais liberdade, ou é a mesma coisa? Eu acho que o fundamental nas redes sociais é a liberdade. É a questão da espontaneidade. A gente não tem script. Aqui no meu Instagram, você ligou a câmera. Você quer falar sobre qualquer assunto? Pronto, você vai falar do seu jeito, você está lá. E a gente, Paulo também é desse estilo, até na televisão a gente procura ser a gente não tem personagem. O cara quando está na televisão, que ele tenta imprimir um personagem, daqui a pouco isso acaba. Aí você termina se mostrando quem verdadeiramente você é. A internet ela é muito mais sagaz nessa questão. A internet é você. Eu costumo muito, e agora, esses últimos, acho que 2 meses, eu estou gravando o estilo lo-fi, que é tipo a televisão. É eu olhando para a câmera como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Não tem muita edição, não tem aquela história do fundo do BG, nada. Eu ligo a câmera, eu vou falar ontem, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem uma vereadora do Recife, do PT, fez uma brincadeira de mau gosto, que ninguém briga com a saúde de ninguém, por mais que a gente discuta e discorde politicamente, mas ela brincou com a saúde do ex-presidente Bolsonaro. Botou uma foto de Bolsonaro dentro de uma gaiola, acho que Paulinho até viu esse vídeo. E uma pessoa disse, esse passarinho canta? Ela disse, não, só soluça. Zombando do problema de soluço que Bolsonaro tem hoje, que termina lhe causando vômito, etc., por conta da facada. E eu peguei esse vídeo e fiz um tal do react, né? Reagi a ele. Eu botei o vídeo, depois eu fiz um comentário em cima daquilo ali, colocando meus princípios em relação ao que ela fez. Eu olhei agora, tem mais de 500 mil de visualizações, 70 mil curtidas, tem, eu acho que 17 mil comentários, e ela gravou um vídeo agora há pouco, agora de meio-dia, dizendo que está sendo a vítima de ameaça de morte, que não tem mais sossego na vida dela, que estão tentando até fazer chamada de vídeo pelo Instagram, e eu estou agoniada, e é o inferno que estão fazendo na minha vida por conta de um vídeo que eu fiz. Ou seja, deve ter tá rodando o Brasil todo esse vídeo, e eu já reagi à reação dela. Eu peguei o vídeo dela quase chorando e já fiz outro vídeo em cima. Ou seja, é o debate da ideia, é o debate de comportamento, e a internet é boa por isso, ela nos dá a liberdade de fazer isso. E a gente precisa aproveitar muito isso. Coisa que talvez não, acho que todos vocês que são do meio de comunicação
que na televisão não teria esse alcance todo. Nos meios convencionais a gente não ia ter isso. Agora eu quero aprofundar mais nesse detalhe de liberdade, Nilvan, porque eu claramente entendi, Flávio também compreendeu a forma com que você falou com relação à liberdade nas redes sociais, principalmente eu que ainda estou nesses veículos de comunicação tradicionais, como é o rádio e a televisão. Mas e como é que Nilvan fica na hora de gravar um vídeo desse, por exemplo, uma reação a esse vídeo, fazendo um comentário a uma certa decisão da justiça, e não passa pela tua cabeça o que muitos dos políticos hoje em dia estão vivenciando, não a censura, a perseguição por parte de autoridades de Brasília com relação a comentários, a opiniões? Acho que tem um certo receio, e a gente está assistindo o que está acontecendo com muita gente, jornalistas que inclusive tiveram as redes sociais silenciadas. O Monark participou de um grande podcast a nível nacional de maior sucesso. Criou, né? Criou o Flow, pronto. O Monark teve que ir para fora do país, né? Porque foi extremamente perseguido pelas opiniões que ele dava. Agora, aquela história, se a cada dia um desistir, daqui a pouco, como é que essa história vai estar? A gente teve documentário do Brasil Paralelo que, há 2 anos atrás, antes de ser publicado, foi proibido de ser colocado. Veiculado, isso. Ser veiculado, amigo. É censura prévia, né? A gente só via isso nos tempos da ditadura. Eu acho que nem tão forte assim era. Então, a lição, Paulo, é a seguinte. Se a gente acha confortável porque foi o meu vizinho que se calou, não é que vai terminar nele. Apenas nós estamos na fila. Então, no momento que eu me calo, que você se cala, que Flávio se cala, nós estamos concebendo que nós somos os próximos da fila. Então, tem que ter vozes para poder alertar sobre o que está acontecendo no Brasil. Não tem como ficar calado, né? E aí a gente poder ter clareza. Tem que algumas pessoas ter a coragem de falar, amigo. Então, está errado o que está acontecendo no país hoje, está errado. Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal que é uma espécie de xerife da Constituição. Nós não temos mais uma Constituição brasileira, nós temos 11 Constituições, porque cada ministro interpreta a Constituição de acordo com o que ele acha que é. E deveria ser diferente. A Constituição é o que rege todos nós. O Supremo tem apenas o papel de fazer com que ela seja cumprida. Não tem um papel de mudá-la, de modificá-la, de imprimir um novo entendimento em cada artigo de acordo com determinadas vicissitudes. Não é assim, está errado. O Supremo Tribunal Federal, por mais que a gente respeite suas decisões, mas quem faz as leis, quem legisla, é um negócio chamado Congresso Nacional, que é eleito pelo povo. As leis são feitas por mim, por você e por ele. Certo ou errado, quem faz as leis é quem a gente elege para ser deputado ou senador. Acaba pode esculhambar com os deputados e senadores. Um Congresso Nacional fraco, mas foi o que o povo elegeu. Então, quem tem a autoridade legítima de modificar a lei, de mudar a lei, de fazer novas leis, é o Congresso Nacional. E ninguém mais. Nenhum executivo faz isso. O Executivo lá tem suas funções, suas prerrogativas, e o Supremo Tribunal também tem suas prerrogativas. Então, o que hoje o Brasil está fazendo um teste para saber até que ponto a gente silencia com o que está acontecendo. Se a gente silencia com o que está acontecendo nesse país, daqui a pouco vem a barbárie. Vem um sistema que hoje já está mais ou menos claro, que é de um poder que, sobre o pretexto de preservar a Constituição e a democracia, vai exercer um poder supremo sobre todos os outros poderes. E a Constituição ela é bem clara quando ela coloca a história dos pesos e contrapesos, né? O sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos, que é o seguinte, é o determinado controle para que nenhum poder possa se achar que é maior do que o outro, interferir nas atribuições do outro poder. É por isso que tem os freios e contrapesos. Chega aqui, aí eu alerto, não, aqui você não pode passar daqui, aqui já é prerrogativa do outro poder, né? Então, até isso não existe mais, você vê. O Congresso Nacional derrubou o IOF, por exemplo, aquele aumento do IOF, que afeta a minha vida, afeta a sua vida como empresário, como empreendedor. O Congresso derruba o IOF que o governo aumentou.
Aí o governo, achando que foi derrotado, vai para o Supremo diz, não, o que o Congresso fez está errado. E não era prerrogativa do Supremo derrubar um decreto legislativo que derruba uma medida do governo federal. E vários outros exemplos, né, que a gente assiste, que quando não dá certo para o governo vai para o Supremo e o Supremo desfaz o que o Congresso fez. Ou seja, a coisa está desarrumada nesse país e é preciso a gente ter muita clareza disso. É por isso que eu falo. É bom que nós tenhamos vozes com coragem de poder falar do que está acontecendo. Se qualquer dia na frente disser assim, ó, Nilvão, o que tu diz aqui, tu não vai poder mais dizer. Então é porque chegou a barbárie. Aí a gente pode pegar nossa sacola, fechar a sacola e se aquietar, porque aí já vai ter um sistema tipo da Venezuela, tipo Cuba, onde as pessoas não têm direito à liberdade de praticamente nada. Ivan, você foi muito feliz quando você lembrou da questão do sistema de freios e contrapeso da Constituição e também na explicação, né, do controle mútuo ali entre os poderes, que não funciona mais, isso eu concordo com você. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, a quem a gente vai recorrer agora se esse sistema de freios e contrapesos não está mais funcionando? Se o Senado da República, por exemplo, que tem o poder de empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabe até quando, né? Que agora estão querendo mudar para só ser a partir de um pedido do Procurador-Geral da República. Mas até agora ainda é o Senado. Se o Senado já tem nas mãos do seu presidente mais de 41 assinaturas de representantes do Estado, eleitos pelo povo, para se abrir um processo de cassação de um ministro, ele não coloca para votação. Ministro esse que, durante um ou mais processos, agiu como vítima, como investigador, como juiz e, no mais famoso deles, agora se deu o direito de agir também como juiz de execuções penais. A quem a gente vai recorrer, Nilvan? Acho que o grande culpado de tudo isso que está acontecendo é o Senado Federal. Você foi certeiro. O Senado Federal é a casa legislativa de maior poder na República. Para você ter uma ideia, nós estamos agora com um novo ministro do Supremo indicado, o Messias. Isso. E ele tem que passar na sabatina da CCJ do Senado. Se não passar na CCJ, não vai para o Supremo. Amigo. Nem para o plenário, nem para o voto do plenário não vai. Então, olha só o quão poder tem a Câmara Alta, que a gente chama, que é o Senado Federal. São poderes, até o presidente do Banco Central tem que passar por lá. Impeachment do ministro do Supremo passa por lá. Né? Ou seja, quando você tem um Senado Federal de cócoras, o nosso Senado Federal hoje é um Senado desmoralizado, um Senado de cócoras, que não compreendeu a realidade de hoje. E aí o cara diz, não é que não compreendeu a realidade, Nilvan. É porque você tem um Senado hoje que grande parte dos seus integrantes tem problemas na justiça. Então, como é que esses que têm problemas na justiça vão se levantar contra o Supremo Tribunal Federal, que é lá onde os processos deles são apreciados e julgados? Tudo com rabo preso. Então, Nilvan, qual é a saída? A saída é a eleição do ano que vem. Pronto. Está dita a resposta. A saída é a eleição. Nós temos que pegar um monte de senador que está lá, que não se viu para fazer com que a Constituição seja cumprida, trocar por quem tenha compromisso de fazer isso. Porque se não for, por isso que hoje está uma articulação em nível nacional, né, que partindo inclusive de mensageiros do Supremo Tribunal, dizendo o seguinte, tem que eleger senadores aí para poder não mudar o que está aí. Se a direita eleger a maioria do Senado, nós vamos ter sérios problemas. É por isso que a eleição do Senado é a eleição mais importante do que a eleição de presidente da República no próximo ano. A direita já percebeu isso, a esquerda já percebeu. Vi discurso de Lula num evento do PSB, eu acho, Convenção Nacional do PSB, que impulsou João Campos na presidência do partido, e Lula disse, a eleição do Senado é a eleição mais importante para a gente. Então a gente precisa fazer com que, o que o PT está fazendo. Quem for governador, que tiver condições de deixar o governo para ser candidato a senador, seja candidato a senador, porque a direita vai tentar eleger a maioria do Senado. E todos sabem o que é que a direita pensa
em relação a uma eleição do Senado que consiga dar aí 41, 42 senadores para a direita. Aí a gente pode ter clareza ou a perspectiva de que o país pode começar a voltar à normalidade institucional. Porque do jeito que está hoje, até as pessoas que são críticas da direita, elas dizem, a gente discorda da direita, mas o país já não vive mais uma normalidade institucional. Eu vi Malu Gaspar, que é uma jornalista, eu acho que é da Folha de São Paulo, é da Globo News. Ela escreveu um editorial hoje que eu recebi agora há pouco, eu vinha no carro doido para olhar pelo menos o primeiro parágrafo. Ela colocou, o Supremo já cumpriu sua missão em relação à trama golpista, agora tem que voltar à normalidade das suas atividades. Ou seja, até a grande imprensa nacional, que bateu palmas para o que fizeram com o Bolsonaro, acha que o Supremo agora precisa voltar à normalidade das posições que vinha tendo nesses últimos anos. Só para fazer jus aqui à sua lembrança, o título da coluna de Malu Gaspar hoje no Globo é o seguinte: depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Pronto. Então ela falou o que eu falei aqui em 10 minutos, numa manchete, ela traduziu tudo. Então é isso, tá vendo? Até a grande imprensa, o Globo, dizendo, depois de vencer a trama golpista, o Brasil precisa agora fazer um enfrentamento para saber até onde vai o limite do Supremo. Precisa voltar à normalidade. Agora, tudo que ela falou aí só tem um segredo: eleição do senador. Então, é o que eu vou fazer, o que a direita do Brasil todo vai fazer. Por isso que eles querem o Bolsonaro preso, porque o Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro ia andar esse país inteiro fazendo campanha para os senadores que o Bolsonaro acha que poderiam ajudar nessa tarefa lá em Brasília a partir de 2027. Então, por isso, mantém ele preso, sem redes sociais, mesmo sem ter processo transitado em julgado. O Bolsonaro estava preso até sábado, não era por conta da trama golpista, era por conta daquele processo que envolve o Flávio, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Que ele depois nem virou réu, né? Por próprio pedido da Procuradoria-Geral da República. Disse, não vamos denunciar não. Não, foi. Então, em direito é claro, se não há denúncia, não há processo. Então, se há todas aquelas cautelares impostas a Bolsonaro foram por conta daquele processo de coação, né? Isso. Da justiça, então, já que não tem denúncia, desaparece tudo, amigo. No direito isso é claro. Então, a primeira medida ali era soltar Bolsonaro, tirar a tornozeleira e devolver redes sociais. E mantiveram ele preso, porque sabiam que Bolsonaro, se tivesse sido solto, ia continuar de forma pública explicando por que ele achava que não tinha participado de nenhum tipo de trama golpista, né? E está claro para todo mundo hoje. Tudo que fizeram para criar todo esse cenário, para tirar o Bolsonaro das ruas, foi, antes de tudo, tirar Bolsonaro da eleição. Porque Bolsonaro, até as últimas pesquisas que a gente viu, ultimamente, mostram que Bolsonaro é o único candidato que tinha condições de abalar as estruturas e podia ir para uma disputa de igual, né, com o candidato do PT, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a primeira medida foi: tira esse cara daí. Tira esse cara daí, vamos inventar, vamos criar uma narrativa, porque é impossível uma eleição com o Bolsonaro solto, tendo possibilidade de ser candidato a presidente da República. Quando você fala que não houve trânsito em julgado, você está tratando da questão de que não houve nem a possibilidade dos embargos infringentes. Não, né? não, já acessaram tudo. Negou os declaratórios, né? E no próprio despacho, Alexandre de Moraes já decretou o trânsito em julgado, que é o fim do processo, dizendo que não cabia embargos infringentes sem nem haver o pedido ainda da defesa. Mas aí eu acho que foi apenas acho que foi inclusive muito pequeno isso. O mais grave, Paulo, nisso tudo, não é porque não foi permitido a Bolsonaro apresentar os embargos infringentes. Não, foi não. O mais grave foi botar Bolsonaro para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição é clara, a jurisprudência desde 2005. 2005. É clara, né? Cidadão sem prerrogativa de foro
é julgado primeiro, começa na primeira instância, juiz natural. Tem que ter direito a duplo grau de jurisdição. Por que foi que Lula teve um tratamento diferente de Bolsonaro? O Lula não era presidente mais, não tinha prerrogativa de foro. Onde foi que Lula começou a ser julgado? Em Curitiba. Aí Lula percorreu o caminho natural. Perdeu em Curitiba, Sérgio Moro condenou. Aí, tá bom, eu tenho mais que recorrer para TRF. Recorreu para a região do TRF lá, perdeu. Aí foi que Lula fez? Recorre para Brasília, recorreu, perdeu, né? Aí foi preso por conta, naquela época ainda era a questão da condenado em segunda instância, ia preso, tá, etc. Mas Lula teve a oportunidade de percorrer todo o caminho. Bolsonaro, sem ser presidente, foi julgado como se tivesse prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal e ainda mais mudaram a outra concepção do regimento interno do Supremo, que era... Não foi pro plenário, ele foi julgado numa turma onde só tem inimigo dele, amigo. O advogado de Lula, um ex-ministro, e Alexandre de Moraes. Como é que o cara vai escapar de um negócio desse? E o problema grande, conceitual, de você ser julgado pelo Supremo sem ter prerrogativa de foro, é de que você, depois do Supremo, vai recorrer a quem? Jesus Cristo. Vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Então, foi montado toda essa narrativa, essa estratégia com um objetivo muito claro. Tirar Bolsonaro da eleição. E lembrando também, é bom que se faça o registro, que muita gente está deixando passar essa situação. Também foi utilizado o fato de, no crime, supostamente praticado pelo ex-presidente da República, estar inserido um deputado federal, que era Alexandre Ramagem. E o Congresso Nacional votou por mais de 330 votos que o processo deveria ser suspenso e o STF ainda passou por cima da decisão dos deputados. Pronto, tá aí a questão da normalidade democrática, institucional, que não existe mais. Ou seja, e o pior nisso é que o Congresso assiste a tudo isso calado, né? Eu, infelizmente, eu digo, hoje eu sinto muita tristeza quando eu vejo o Hugo Mota passar por esse tipo de comportamento. Hugo Mota não deu o tamanho que o cargo de presidente da Câmara poderia ter. Ele se ajoelhou, né? Eu até gravei um vídeo agora, que acho que à noite vai para a internet, dizendo a morte da anistia tem nome e sobrenome, e é Hugo Mota. E eu explico no vídeo bem direitinho. Rapaz, o Hugo Mota, o Bolsonaro pediu voto para ele ser presidente da Câmara. Ele chamou todos os deputados do PL, são mais de 90. Tinha deputado que não queria de forma nenhuma ouvir falar nessa hipótese de votar em Hugo Mota. Não, porque é do Centrão, é melhor apoiar um deputado de direita e Bolsonaro. Não, vamos ser consequentes. Nós vamos ter espaço na mesa, espaço de poder na mesa, a vice-presidência é do PL, e ele assumiu o compromisso de colocar a anistia para votar. O compromisso de Hugo Mota não é aprovar, não. Se a gente conseguir as assinaturas para urgência, ele disse que bota. Pronto, então vamos votar todo mundo. Depois, Alcolumbre chamou todos os senadores da direita e disse, aqui tem compromisso para estar na mesa e para votar a anistia. Tá certo? Pronto. Como é que agora nós conseguimos, acima do número de assinaturas para urgência, já está lá tudo prontinho, foi para plenário isso aí, tudo. Agora é desengavetar e botar para votar. Aí Bolsonaro passa por tudo isso, cara. Dessa forma, tudo nas mãos de Hugo Mota. E Hugo Mota, eu acho que numa espécie de... Parece assim que é um cara que está chantageado, está refém, recebeu ameaça de alguém, se fizer o negócio da anistia, vai ter desfecho em relação a processos envolvendo ele ou familiares. Tá parecendo isso, né? Tá parecendo isso. Esse jogo aí tá estranho. E eu fico muito triste da gente ter ainda 1.000 pessoas presas do 8 de janeiro, gente que não ergueu nada para quebrar nada em Brasília, condenado a 10, 14, 15 anos, e a gente tendo o Congresso Nacional com poderes para resolver isso, e não resolveu, e agora a gente não vai ter as consequências que nós vamos ter daqui para frente. Nilvan, hoje Hugo Mota é presidente da Câmara Federal, você acabou de fazer a sua avaliação com relação ao que pensa dele lá como presidente, mas ele também já foi seu presidente. Eu digo assim, eu digo isso com tristeza. Sabe por quê? Por quê? Porque antes de ter sido meu presidente e meu aliado na eleição lá de Santa Rita, é meu conterrâneo, cara. É meu conterrâneo. A gente teve
teve políticos nesse país de tanta envergadura. Eu vou lembrar de um aqui, que foi um cara assim muito firme na época do impeachment de Collor, que foi Antônio Mariz. Você teve Humberto Lucena, né? Você tinha, eu vou dizer aqui assim, não tem questão política não, mas um cara de firmeza, de opinião firme, um cara chamado, vou dizer, Ronaldo Cunha Lima. Os caras que tinham postura, posição, né? Efraim Moraes, senador, naquela época de muita turbulência, chegou a assumir, inclusive, a presidência da República, numa viagem do presidente, etc. Mas caras que tinham postura, posição. Eu vejo Hugo Mota, uma espécie assim, eu não entendo, não. Eu fico, assim, preocupado com o que isso pode causar no futuro político dele. Em nível nacional, a imagem já está bastante abalada. Porque fica assim, fica uma espécie de gangorra. O governo dá 2 gritos, aí o Hugo Mota vai pra lá. Aí depois cria uma raivazinha, aí depois volta. Faz o que fez essa semana, não vai para o anúncio lá da isenção do imposto de renda, né? Pois é, aí daqui a pouco o governo chama, aí conversa. Fica um negócio feio. O cara tem que ter postura. O presidente é o árbitro. O presidente, junto com o colégio de líderes, ele tem a missão de ver as pautas, mas não pode deixar com que nenhum dos outros poderes interfira no funcionamento da casa, amigo. Aquela casa tem supremacia. São os únicos, assim, depois do presidente da República, são os únicos que são eleitos pelo voto popular, amigo. Então tem que ter essa supremacia do voto popular que o Congresso Nacional tem. E a Câmara com poderes assim absurdos, né? Ou seja, eu fico muito triste com isso. Digo, te pegou de surpresa, Nilvan? Você conheceu um Hugo Mota, presidente republicano na Paraíba, articulador, homem de palavra, e tá vendo hoje outra acompanhando lá no... Eu pensei que ele ia ter pulso, mas eu volto a dizer, eu tenho uma concepção, geralmente as pessoas, você tem uma posição muito radical. Mas já não, porque eu olho o fato político e eu procuro ver o que está por trás do fato político. Hoje eu tenho clareza que o presidente da Câmara Federal é Hugo, mas quem verdadeiramente dá o norte não é ele. Quem dá o norte é o ex-presidente, que foi quem elegeu ele presidente. Arthur Lira. Quando eu vi ontem Arthur Lira na solenidade do imposto de renda dizer, Lula, tem umas coisas aí no projeto que a gente tinha que melhorar, presidente, mas vamos deixar para o seu próximo mandato. Então tá claro, amigo. Arthur Lira com um discurso desse, já dizendo que Lula será o próximo presidente. Então, quando eu tenho essa concepção de que quem manda na Câmara não é Hugo, é Arthur Lira, aí eu já sei que não sai anistia, não sai essas coisas, não sai, porque já há um certo entendimento lá em Brasília de que é Lula que tem que ser presidente novamente. Eu acho que tem uma turma lá que vai fazer tudo para que o Brasil continue do jeito que está indo aí, para o buraco negro e para afrontas cada vez maiores ao Estado Democrático de Direito. Então eu acho, Paulo Neto, com essa fala de Nilvan, que a eleição é hoje. Amanhã o presidente Lula ganha. No outro dia ele bota a anistia na mesa. Porque eu cumpri a missão, né? Será? Ou não. Eu acho que a meta aí é deixar Bolsonaro muito tempo preso. No máximo, daqui a pouco, porque ele já atende os requisitos da prisão domiciliar, né? Mais de 70 anos, ter comorbidades. Eu acho que vão botar ele em casa, mas sem redes sociais, com tornozeleira e a polícia na casa dele. Pronto, para não sair de casa e pronto. Como estava até sábado. Você viu hoje, não? A inelegibilidade de Bolsonaro vai até 2000 e quanto? 2060. 2060, quando ele tiver 105 anos. 2060 não tem nem as cinzas. Um homem doente. Enfim, eu acho que... Mas assim, eu tenho uma concepção de que nada disso enfraquece o homem. O Bolsonaro está frágil de saúde, né? Perturbado mentalmente. Quem não ficaria? O cara dentro de casa, sabendo que está ali porque houve toda uma narrativa para que se criasse aquela situação. Impossibilidade de conversar, de falar. Não está lá porque roubou, desviou dinheiro público. Não, de jeito nenhum. Aí o cara se perturba mentalmente. Com problema de saúde, Bolsonaro está com problema de saúde que começa a soluçar, depois começa a rotar de forma ininterrupta, aí começa vômito, e aí ele começa a ficar nervoso achando que vai morrer, sem fôlego, a pressão vai lá para cima, tem que ir para o hospital. A barriga com aquela cirurgia gigantesca, já 3 cirurgias. Então o homem hoje completamente fragilizado, debilitado, física e psicologicamente.
Mas isso você consegue medir o tamanho do problema. Mas para a imagem dele, tudo que está acontecendo, eu acho que a cada dia fortalece. A pesquisa da Quest do sábado, depois da prisão, mostrou que 43% dos brasileiros foram contra a prisão dele. Ou seja, as pessoas dizem, ó, eu posso até não gostar do cara, mas o que estão fazendo com o cara é um negócio exagerado. Não precisa fazer isso. É desumano. É desumano o que estão fazendo. E quando você começa esse processo de vitimização, isso é perigoso na política, né? O processo de lhe vitimizar. As pessoas observam. Eu vi comentário no meu Instagram de gente dizendo, ó, eu não gosto desse cara não. Acho que ele foi ruim na pandemia, etc., mas estão exagerando no que estão fazendo contra ele. Vai terminar deixando ele maior. E nos bastidores, até gente da esquerda também diz isso. Ó, estão botando o negócio está muito forte aí. Não precisa com essa violência toda com o Bolsonaro. Daqui a pouco a opinião pública vai estar com pena dele e aí isso é muito perigoso na política. Então, é isso que eu vejo com muita preocupação em relação a essas questões. Nilvan, falamos muito de Brasil, vamos falar um pouquinho de Paraíba também, meu irmãozinho. Você, agora já no alto de seus 52 anos, uma vida inteira pela frente ainda. Chegamos no final de 2025, você retornando ao Partido Liberal. Já assinou a ficha, já? Acho que até o dia 10 de dezembro. Assina, tá tudo certinho. Mesmo a contragosto de Valber Virgulino. Eu acho que vai supera. Eu acho que Valber está fazendo a leitura errada do cenário. A leitura que a gente precisa fazer nesse momento é que, na situação em que a direita passa hoje no Brasil, em todos os estados, nós precisamos unir forças. Nós estamos numa situação muito desfavorável, né? Há uma estrutura para nos aniquilar. Aí como é que a gente vai fazer uma espécie de autofagia? Um matando o outro, eu e eles, não tem como fazer isso. Eu disse ontem, a esquerda, nisso é diferente, a esquerda ela não faz isso. Ela não sai matando os seus integrantes. Eles podem até discordar. A esquerda, o PT, por exemplo, tem 20 tendências dentro do PT. É um matando o outro nos congressos do partido. Mas quando começa a eleição, tá todo mundo no mesmo projeto. Todo mundo é Lula. Todo mundo elege os federais, os estaduais. A gente ainda tem que superar isso. A gente briga muito. Nós precisamos mudar essa concepção. É um querendo ser mais direita do que outro. Não, eu sou mais conservador do que fulano. Não, meu irmão, vamos parar com isso. Nós temos que ter um projeto de direita para esse país. Nós temos que hoje apontar os holofotes, gastar minha voz, como a gente utilizou aqui, quase 40 minutos, para poder falar do Senado Nacional e falar do Senado Nacional para denunciar o que estão fazendo com o Bolsonaro. Aí o cara gastar 30 minutos falando de Nilvan, eu falando de Valber, e Valber falando de não sei quem. Vamos acabar com isso. Qual é o prejuízo que eu trago para o PL? Nenhum. Hoje eu não sou deputado federal porque eu fui atender um chamamento de Bolsonaro e do PL para ser candidato a governador. Eu sabia que ia ser uma campanha difícil. Terminou a campanha de prefeito de João Pessoa, qual foi meu papel? Eu tirei no segundo turno 163 mil votos. Perdi por 20 mil votos para Cícero. Foi. No outro dia eu digo, pronto, eu vou no começo de 2022 fazer pesquisa e eu vou ser candidato a deputado federal. Aí eu fiz pesquisa em João Pessoa, tinha 17% só em João Pessoa. Eu saía daqui com uns 70, 80 mil votos. Praticamente eleito. Então eu tinha condições de ser eleito deputado federal. Quando eu fui chamado em março de 2022 na Brasília, Bolsonaro disse, nós precisamos de um candidato na Paraíba e não tem. Aí o presidente do PTB, você lembra disso? Sim. PTB estadual. Nilvan, você é um cabo de televisão, disputou a prefeitura de João Pessoa, então você hoje no estado todinho você é conhecido como político já. Você vai ser o candidato a governador lá. Eu digo, mas presidente, acabei de perder uma campanha e o meu projeto era ser deputado federal, já reuni um bocado de gente nos municípios, estou organizando o PTB. Se tem mais, entrega o PTB e venha para o PL. Eu digo, mas presidente, tanta gente que quer ter o controle de um partido no estado, o senhor tá uma briga danada para pegar o PTB. Não, entregue, meu amigo, entregue. Vai ser 22 Bolsonaro e 22 Nilvan. Do ponto de vista político, ele estava certo, né? A gente faz a campanha casadinha, o Hélio Roberto vai garantir lá a estrutura do partido para fazer campanha, etc, etc. Eu digo, não, tá bom. Eu não pedi, se fosse outro, Paulo, não tinha pedido para pensar. Eu não pedi nem para pensar. Eu digo, pronto, presidente, tá feito. E sabe o que eu fiz? Que eu nem anunciei na Paraíba quando eu cheguei. Eu já saí da reunião com a ficha do PL assinada. Eu tirei foto com o Bolsonaro e não divulguei.
Porque eu disse, não vamos divulgar agora não, porque eu preciso falar com o pessoal do PTB para entregar o partido. Aí, não, tudo bem, a gente divulga depois. Só foi divulgar a foto da minha filiação, acho que uns 15 dias depois. Mas eu já estava afiliado, eu saí da sala de Bolsonaro filiado ao PL. Olha o meu grau de fidelidade ao que ele me pediu. Sacrifiquei-me, não me arrependo, né? Faria de novo, faria. Não tenho um mandato de deputado hoje por conta disso. Todo mundo se elegeu, o Valber se elegeu, o Gilberto se elegeu, o Sargento Neto se elegeu. Terminou a minha campanha ajudando a todos, porque quando tem um candidato a governador bom, voto de legenda também contribui no coeficiente eleitoral, né? Mas eu não tenho um problema com isso. Ajudei na eleição de Valber, mandei cabo eleitoral que eu tinha confiança para votar nele. Ajudei muito a cabo Gilberto, que até hoje foi um cabo muito correto comigo. Enfim, Sargento Neto foi eleito com 20 mil votos de deputado por conta do partido que estava bem naquele tempo, né? O voto de legenda ajudou também a eleger Sargento Neto. Mas eu acho que a leitura que estão fazendo é errada. Vamos supor, eu tiro aí uma quantidade boa de votos para deputado estadual, eu vou ajudar o partido a eleger deputado. Você já imaginou se eu estouro de votos, Valber estoura de votos, Neto estoura de votos, a gente consegue eleger, não é 3 não, a gente consegue eleger 5 deputados estaduais. É bom para quem? É bom para o partido. Tem uma bancada considerável na Assembleia, já chega o partido com moral. Dá para fazer 5, Nilvan? Dá, se todo mundo fizer. Tem Queiroguinha também, então, né? Pode ter uma boa votação. O vereador Fábio Lopes é candidato a deputado estadual. Cabo Rui é candidato estadual. Na outra tirou 15 mil votos, é candidato novamente. Nós temos uma chapa que tem como tirar aí acima de 200 mil votos para deputado estadual. Dá para eleger entre 4 e 5 deputados, tenho certeza. Verdade. Eu vou trabalhar, vou me colocar assim numa forma de uma campanha estadual para deputado estadual. Vou fazer uma campanha muito forte na Grande João Pessoa, porque é aqui onde eu tenho uma base muito forte devido às últimas eleições. Mas a campanha de governador me deu uma coisa especial. Eu tenho hoje o contato de todo mundo que me ajudou na campanha do governador. No município que eu tirei muito voto, no município que eu tirei pouco voto, mas eu tenho gente em cada cidade dessa, então eu vou voltar. Já mantive contato, eu acho que com mais de 50 cidades. Já chamei, já fui até os locais. Vou fazer isso até janeiro, fevereiro, para montar todo esse circuito no estado, fazer uma campanha estadual para ter uma votação considerável, do jeito que eu sempre fiz. Você sabe disso. Eu ando porta a porta, casa a casa. Eu faço uma campanha sem dinheiro, sem comprar voto, mas uma campanha em cima de proposta, em cima do conhecimento que eu consegui através da televisão e do rádio, para poder conseguir o resultado que eu preciso. Valber vai tirar uma votação gigantesca novamente. Se eu tirar uma votação gigantesca também, Sargento Neto, Cabo Rui, Queiroguinha, Fábio Lopes, a gente consegue, junto com os outros integrantes da chapa, tirar uma votação extraordinária. O PL ter uma bancada forte, uma bancada genuinamente de direita, conservadora, para fazer o que tem que se fazer na Assembleia. Eu vou fazer um mandato fiscalizador, aquele deputado de ir no hospital, na UPA, de ir no posto de saúde, de ir em obras, fiscalizar pessoalmente. Vou fazer isso, meu mandato vai ser dessa forma. Fazer um mandato, pegando a experiência que eu tive da campanha do governador, Paulo, quando eu tive com o João, com o Veneziano e com o Pedro, discutindo os grandes temas do Estado, aquilo me deu uma desenvoltura muito forte, porque eu passei 6 meses discutindo os grandes projetos do Estado. Essas discussões eu vou levar para a Assembleia Legislativa e fazer o que eu sempre gostei de fazer na televisão, e agora com o mandato de deputado eu vou poder fazer de uma forma mais tranquila, que é o trabalho social que eu sempre fiz para as pessoas, principalmente na área da saúde, na área da assistência social. Com o mandato de deputado eu vou poder fazer isso de uma forma mais ampla. Então, eu acho que o PL tem como sair unido. Eu acho que Queiroga já até conversou com o Valber, conversou com o Sargento Neto, conversou com outro Carlão também, que é uma figura do bem. Eu tenho percebido que Carlão e Sargento Neto têm diminuído o tom. Tem falado mais em questão de... Valber duvidou de você até daquela foto que você mostrou do Bolsonaro. Uma foto feita pelo próprio Bolsonaro. Até Queiroga confirmou depois, a foto foi verdadeira, ele escreveu de próprio punho, dia 16 de junho de 2025. No dia que ele chamou Queiroga, lá na sede do PL, para dizer que eu ia voltar para o partido. Aí disse, vamos fazer logo uma foto aqui pro Nilvan, e eu vou botar aqui. E na mensagem, ele até mandou a foto e botou, tem vaga de vice, deputado federal e de deputado estadual. Tá aqui guardadinha
da mensagem que ele mandou. Não, presidente, meu projeto é ser deputado estadual, ajudar o partido e continuar defendendo as bandeiras que eu sempre defendi. E a Paraíba com o governo, Nilvan? Hoje o PL está junto com o Efraim. Qual é a sua avaliação da candidatura de Efraim e diante do que está posto hoje, né? Candidatura de Efraim pelo União Brasil com o apoio do PL. Pode até ser uma candidatura do PL, quem sabe, dependendo aí dessa questão da federação com progressistas. Tem o vice-governador, que também depende dessa questão, mas talvez se o vice-governador não tiver o PP, tem PSB, tem um monte de partido para receber. Tem opções. Cícero agora já se definiu pelo MDB e hoje, mais cedo, no programa de Anderson Soares e Cláudia Carvalho, lá na Rádio Liga FM, no Grupo Norte Comunicação 103,3, Pedro praticamente definiu que não vai ser candidato, que quer fazer mestrado, já colocou até a faculdade de Oxford como uma possibilidade, citou aquele caso do tio dele ter ido para a filiação de Nilvan, né, Ronaldinho Cunha Lima. Filiação de Cícero. De Cícero, desculpa, Nilvan não, de Cícero. E aí, se você vê, se meu tio tava na filiação de Cícero, como é que tá a minha candidatura, né? Tá meio... Eu quero que você avalie a candidatura de Efraim e se seria possível essa vinda de Pedro para o grupo, se você vê ainda um espaço para Pedro, para Bruno Cunha Lima, somar a esse palanque da direita na Paraíba. Acho que Efraim tem que cumprir, acho que uma missão muito forte. É a missão que eu cumpri, que nós cumprimos em 2022. A gente, 2022, Efraim hoje tem os ingredientes que eu não tinha. Por exemplo, Efraim, eu tinha a tarefa de conquistar o voto da direita, certo? A direita, que é muito forte. Eu tirei 406 mil votos para governador. Fiquei em terceiro lugar. Pedro tirou mais do que eu, acho que menos de 100 mil votos para ir para o segundo turno. Mas eu tive um problema. O Hélito Roberto tinha 20 prefeitos. Tinha, acho que quase uma centena de vereadores. Não veio para mim nenhum prefeito, nenhum vereador. Eu chegava na cidade que o Hélito Roberto tinha um prefeito, o prefeito se escondia de mim. Eu ainda ia atrás. Rapaz, não pode não te atender não, pô. A gente aqui vota em João. A gente vota em veneziano, aí o outro vota em Pedro. E eu ia atrás do povo da direita para fazer campanha. E foi com eles que eu fiz campanha. Então não tive. Aí a estrutura que foi prometida nunca chegou. Eu ia pro sertão, Paulo, os candidatos iam pro sertão, por exemplo, na segunda voltava na terça. Eu tinha que ir na segunda e voltar no sábado, porque se eu ficasse indo e voltando não tinha combustível. E tinha dia de eu ir, por exemplo, pro sertão, e na volta eu ainda tinha que arrumar uma pessoa para botar combustível no carro para poder voltar. Então, foram esses problemas que nós tivemos na campanha. E ainda tive um terceiro problema. Caramba! Eu fui atrás do voto da direita, mas eu sei que uma parte da direita votou em Pedro, achando que Pedro era da direita. Rapaz, aconteceu isso. Eu ficava besta na época de ver isso. Por exemplo. Mas é verdade. Só que ele, em algum discurso dele, ele dava essa... Porque ele precisava pegar um pedaço do voto que era meu. Por exemplo, eu quando fui pegar os boletins de urna, um levantamento eleitoral, João Pessoa, por exemplo, eu ganhei na periferia para governador. Eu fui mais votado para governador em João Pessoa, né? 130 mil votos. Isso. João tirou 116 mil. Foi. Aí eu digo, vamos olhar os bairros. Quando eu olhava a periferia, o centro, eu ganhava. Eu ganhei. Quando eu fui para a praia, Bolsonaro foi o presidente mais votado. Governador mais votado com Bolsonaro. Sabe quem foi na praia? Tambaú, Cabo Branco, Altiplano? Foi João. Essa direita que votou em Bolsonaro aqui votou em João. Se dividiu entre você Não, aí o segundo governador mais votado na área da praia, com Bolsonaro, foi Pedro. E eu fui o terceiro governador mais votado da praia. Ou seja, esse voto aqui que me faltou para ir para o segundo turno. O Pedro abocanhou um pedaço desses votos. Caramba. Entendeu? Eu não me preocupo nem com os votos aqui de João. Aqui, que não ia votar em você mesmo. Às vezes aqui é o servidor público que não isso, gosta do PT e tal, entendeu? Mas aqui pronto. Então eu ainda tive esse problema. Efraim tem tudo para dar certo. Se Efraim fidelizar o voto da direita, Efraim já tem o voto de estrutura, Efraim tem prefeitos, tem vereadores, o que eu não tinha. Tá certo? Isso. E Efraim não vai ter esse problema de ter outro candidato para dividir o voto da direita. Ele é o único. Ele vai ser o único. Então ele precisa montar esse apetrecho.
A primeira tarefa, fidelizar o voto da direita. Como é que fideliza? Com postura, com posição clara. Até agora ele vem mantendo. Segunda questão, fazer com que esse voto dele no interior, de prefeito, de vereador, se mantenha e cresça, tá certo? E ele é um cara que já é senador, não tinha mandato, ele é senador, tem as emendas, já tem um serviço prestado de deputado federal, de senador, já vem também a herança política do pai, o irmão é deputado estadual, então ele tem todas as facilidades para ir para o segundo turno. Agora, eu digo uma coisa, se Efraim for para o segundo turno, tem forte chance de ser o governador, porque o grupo da situação foi o que se dividiu. O rompimento de Cícero com o João Azevedo criou um novo cenário, amigo. Nenhum confia mais no outro. Um diz que o outro traiu, tá certo? Então, se Efraim for com Lucas, tu acha que Cícero vai votar em Lucas? Tendo abandonado Lucas agora? Ele disse, se eu apoiar Lucas vai se vingar de mim no governo. Eu vou votar em Efraim. Faça uma composição aqui pro futuro. Isso. E se Efraim for com Cícero, nunca que o povo do governo vai votar em Cícero. Oxe, traiu nós agora, e mais a gente sendo governador vai trair também. Então o cara mais beneficiado com essa briga toda chama-se Efraim. Se ele conseguir montar esse tabuleiro que eu lhe falei, que é coisa objetiva, e conseguir o passaporte para o segundo turno, por mais que ele vá em segundo lugar para o segundo turno, ele, na virada da eleição, do primeiro para o segundo turno, ele passa a ser o candidato com maior perspectiva de vitória na disputa pelo governo do Estado. Eu já disse uma coisa, eu vou PL, até o dia 10 me filio, da forma como eu fiz campanha para mim, para governador, e a forma que eu vou fazer para mim, para deputado estadual, eu vou também fazer para os candidatos da majoritária que o PL indicar. Nilvan, eu gosto muito de ouvir tuas análises, porque mesmo que eu discorde de um ou outro, eu acho suas análises muito pé no chão, muito lúcidas. E eu vou querer a tua opinião sobre um fato, cara, que assim, até um ano atrás, eu vi um cidadão chamado Ricardo Coutinho morto politicamente. Eu dizia no rádio, né, que era o espaço que eu tinha mais para falar sobre isso, que Ricardo, depois da Operação Calvário e tudo que envolveu todo o envolto daquele escândalo envolvendo a Cruz Vermelha e o Hospital de Trauma, Ricardo não se elegia mais nem para síndico de prédio. Hoje eu tô vendo um Ricardo que sai fortalecido, podendo ser o primeiro, se o PT tá até sonhando com 2 vagas, ou tomar a vaga de Luiz Couto para deputado federal. E há quem diga que Ricardo tem forças até para ser o deputado federal mais votado, com mais voto do que o Hugo Mota. Como é que tu avalia essa situação de Ricardo? É mais ou menos isso mesmo? Ou tu acha que o Mago já deu o que tinha de dar? Eu acho que é o seguinte, para mim não vai soar estranho se ele for o mais votado da Paraíba. Paulinho, o presidente da República hoje, o cara foi condenado em 3 instâncias por corrupção, Paulinho. Precisa dizer mais alguma coisa? É da cultura da gente. A gente admitir que o presidente da República tenha mais de 50 delações, acho que tinha 10 mil provas, condenado por mais de 20 juízes. O cara foi descondenado, tirou da cadeia para botar na cadeira de presidente da República. Zé Guimarães, irmão de José Genuíno, é o líder do PT hoje no Congresso Nacional, na Câmara. Aquele cara que foi pego com dinheiro na cueca. Disseu foi inocentado agora de tudo. Palocci anularam todas as condenações. Pode vir candidato a senador para São Paulo, Zé Disseu. Então, amigo, eu vou duvidar que Ricardo Coutinho vai ser eleito? É culpa de quê? O Ricardo Coutinho tem o recorde de juízes que se declararam suspeitos para julgar o caso da Calvário. Então, Ricardo Coutinho está hoje solto e sem condenação e apto a ser candidato, e sendo candidato vai ter prerrogativa de foro, por conta de que a justiça não cumpriu o papel dela, Paulinho. A gente precisa ser muito correto nisso. A justiça, até certo ponto, ela fez um incentivo a esse tipo de coisa, a impunidade. O GAECO fez tudo direitinho. Otávio Paulo Neto deu um show, foi um cara que arriscou até a vida da família dele, né, para poder apurar tudo aquele escândalo que teve delações, gravações, vídeos, áudios. Livânia entregou o jogo todo e tal. Quem é que está condenado até hoje, meu irmão?
Eu arrisquei até a minha vida, porque naquela época eu era um dos poucos que ainda tinha coragem de se levantar, apesar de vez em quando a empresa que eu trabalhava dizia, tenha calma aí, rapaz, esse negócio aí é pesado. E eu ia pra cima, botei pra torar. E hoje eu digo, rapaz, tudo aquilo que eu fiz não se viu não. Porque o cara tá solto, é candidato, pode ser um dos mais votados, aí vai pra Brasília, representar a Paraíba lá, o cara com o passado recheado de escândalos como foi Ricardo Coutinho. Mas não estranhe, é o que eu disse. É da natureza do que nós temos hoje. Nós temos um país hoje que acha, que normaliza que ladrão, que criminoso, que desvia o dinheiro público da saúde, da educação, tem a possibilidade de ser candidato e vencer a eleição. Eu acho que é da natureza desse país hoje, é um momento muito deprimente que a gente passa hoje. Que a gente assiste a um verdadeiro espetáculo de impunidade e de permissão de que aquelas figuras que são verdadeiros maus exemplos da política possa estar na política, porque termina contaminando todo mundo. É por isso que hoje todo mundo diz, todo político é ladrão. É por conta disso. Porque no nosso meio ainda tem essas figuras que, por um problema dos mecanismos que eram para impedir isso, né, termina acontecendo o que está acontecendo agora. E se for eleito com a prerrogativa de foro, que começa o processo tudo de zero, prescreve. Pode esperar. O projeto de Ricardo Coutinho é ser deputado federal, aí quando for em 2028 é candidato a prefeito de João Pessoa. Escreva! Ricardo Coutinho está preparando o retorno dele, amigo. O retorno. Para quê? Ele vai se vingar de todo mundo que contribuiu para a derrocada dele. Vai se vingar de mim, vai se vingar da justiça, do Ministério Público. Ele vai fazer isso, cara. Pode esperar. É por isso que vozes como a minha, como a de outros, não pode calar, meu irmão. Daqui a pouco ele faz como Lula. Lula lembra das entrevistas quando deixou a cadeia? Lula disse, quem fez contra mim pode se preparar que eu vou me vingar de todo mundo. Se vingou de Sérgio Moro, se vingou de Bolsonaro, se vingou de todo mundo. É do jeito que Ricardo Coutinho vai fazer. Dallagnol perdeu o mandato. Teve um mandato de deputado federal cassado. Lula se vingou de todo mundo. Então esperem. Ricardo Coutinho vai voltar, porque ele está na sua mente, né, de voltar por cima e se vingar de todo mundo que contribuiu para a derrocada dele por conta da corrupção. Aí eu entro na fila e todo mundo que enfrentou ele vai para a fila também. Misericórdia. Nilvan, o papo quando é bom, né, Flávio? Voa, né? Voa. Mas, cara, eu não podia... Claro que tinha outros assuntos para tratar aqui nesse papo, nesse bate-papo gostoso que a gente tá tendo. Mas eu não podia fechar isso sem falar de Santa Rita. Porque eu acho que Santa Rita foi um capítulo muito especial na tua vida. O cara que veio de Cajazeiras, venceu na vida na capital, se tornou um dos profissionais mais assistidos e ouvidos desse estado, com maior credibilidade, entrou para a política. Na primeira, como eu falei no início do programa, alguns diziam que Nilvan era o patinho feio da eleição de João Pessoa, se mostrou gigante, saiu da eleição maior do que entrou. Depois, como você bem relatou aqui, abriu mão do seu sonho, do seu projeto pessoal, para ser fiel ao que o ex-presidente Bolsonaro lhe solicitou, sendo candidato ao governo. Também não fez feio, diante da falta de estrutura que lhe foi prometido lá na presença de Wellington Roberto, que não cumpriu com você, entre outros pontos. E, cara, quando todo mundo imaginava, eita, agora Nilvan vai vir de novo para prefeito de João Pessoa e vai vir com gosto de gás. Nilvan toma um caminho que muita gente não entendeu. Ser candidato a prefeito de Santa Rita. Foi tido como oportunista. Cara que nunca fez nada por Santa Rita. Foi. Que tava ali só pra... Eu me fui chamado de forasteiro. Forasteiro. Né? Que tava ali só pra usar e abusar da confiança do povo. E Nilvan perde a eleição por causa de 1000 votos, bicho. Foi. Que eu vou repetir o que eu disse no início do programa. Se a eleição fosse hoje... É outra história. Aí, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Tu era prefeito de Santa Rita. Como foi essa relação? Como é que começou essa tua relação com Santa Rita? E como é que você tá vendo
eu já vou antecipar até a minha opinião, a desastrosa gestão, o primeiro ano de gestão do cara que você perdeu por causa de 1000 votos, bexiga. O povo agora deve estar como? Eu acho que, Paulinho, o destino escreve as coisas que a gente depois não entende. Eu saí de João Pessoa por conta daquelas confusões no PL, né? Eu digo, já que não tem como aqui, eu procurei, quando o PL teve aquele problema e tal, o candidato a Queiroga, aí eu disse, eu vou procurar outro partido. Eu procurei os partidos, ninguém me quis. Eu nunca disse isso, ninguém me quis. Até o Republicano não me queria, porque apoiava Cícero. Eu procurei todos os partidos, até o Novo eu procurei na época. Ninguém me quis para ser candidato a prefeito. Eu não tinha outro jeito. Eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir alguns amigos sobre o que é que eu preciso fazer. Então me veio um grupo de políticos de Santa Rita, de gente lá de Santa Rita, e diz, rapaz, é o seguinte, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo com você, Santa Rita gosta tanto de você. Panta não é mais candidato, porque você não vem para Santa Rita e ser o candidato. Você não é de fora, não. Você foi o governador mais votado em Santa Rita, tirei 22 mil votos lá, fui o mais votado. Você tem como ser candidato. Eu digo, vamos, agora antes de ir eu vou fazer uma pesquisa. Aí fiz uma pesquisa, acho que eu tinha 20%. O segundo candidato tinha 8%. Aí eu digo, vou alimentar, vou estudar. Aí estudei e digo, pronto, vou ser candidato. E até uma forma de eu sair de João Pessoa para não criar confusão para o PL, nem para Queiroga, nem para ninguém. Fui. E, amigo, fui recebido de braços abertos, uma campanha bonita em Santa Rita. Erramos em algumas coisas, acho que acertamos, mas campanha eleitoral ninguém acerta tudo. Acaba erra pra cacete, né? Desculpa a palavra. Mas foi uma campanha bonita, que marcou. A minha ligação com Santa Rita ficou tão grande que hoje eu tenho um caso em Santa Rita, amigo. Continuo em Santa Rita. Eu vou para lá, fico 2 dias aqui, fico o resto da semana lá. Enfim, continuo morando em Santa Rita, levando uma vida normal em Santa Rita da mesma forma. E acho que a cidade, ou se fosse a eleição hoje, o resultado era outro. A sorte deles é que Panta comprou a briga do candidato. Panta botou na cabeça de me derrotar. Então Panta fez tudo. Está pagando um preço alto agora, processo mais processo. Se não fosse os 2.000 contratados antes de começar a eleição, eles não tinham visto a eleição. Eu tinha pesquisa da segunda-feira da semana da eleição que dava a gente com em torno de 3.000 votos na frente. Houve um derrame muito grande de dinheiro da ANE, a empresa da água, e os contratados que eles botaram na prefeitura, entre 2.000 e 2.500 funcionários. Que não podia, né? Era período vedado. Não podia. Não, eles botaram um pouquinho antes, mas quando você pega, até a AIS está lá, quando você pega 2023, aí você olha 2023. Quando você olha 2024, é um negócio disparado. É explosão, eu lembro. É tanto que a juíza perguntou à secretária da Educação, aumentou quantas matrículas do ano passado para 2024, secretária? Ela disse, rapaz, a gente não sabe não. Aí está constatado lá que não aumentou o número de matrícula. Então, se não aumentou o número de matrícula, não tinha por que ter mais funcionário na educação. Ela não soube explicar, a secretária, porque aumentou o tanto de funcionários se não tinha aumentado o número de alunos. É porque a gente não queria profissional, a gente queria voto. Entendeu? Então, foi isso. E a cidade está lá do jeito que está, a cidade está parada. É muito querido bicho lá, cara. Eu gosto muito de lá. Quando eu ando... Agora tá sofrendo, viu, macho? Nós temos quase um ano já. A única coisa que o prefeito entregou foi 2 praças que Panta já tinha deixado a metade feita. Só isso, amigo. É um cara que anda com 15 seguranças, botou o irmão para ser secretário de saúde, para cuidar do maior orçamento, a mulher para cuidar da ação social, me chamava de forasteiro e 90% dos secretários é tudo de fora, é tudo de Bahia, de Cabedelo, de João Pessoa. E mais, né? Os aliados dele dizem publicamente lá, o vereador Farias, que rompeu semana passada, disse, eu tô rompendo porque esse cara não quer trabalhar. O prefeito passa, segundo Farias, metade do dia jogando videogame, cara, em casa. Foi, ele disse. Jogando fliperama, videogame. Foi. Ele é viciado. Tem noite que o cabo diz que ele nem dorme. Ele amanhece o dia na tela do computador. Como é que um cabo vai governar uma cidade de 150 mil habitantes, com tanto de problema que tem em Santa Rita, jogando videogame? Me liga. Sabe quem fazia isso também? Berg Lima. Agora, Berg fazia durante o expediente.
Saía da prefeitura e ia jogar videogame. Aí o cara que fica até 6 horas da manhã jogando videogame, ele vai sair de casa às 6 horas? Ele vai dormir. Vai dormir. É por isso que quando dá 3 horas da tarde, o prefeito chega na prefeitura com cara de sono, amigo. Então, dizem que quem manda na prefeitura é o irmão dele, né? O irmão e a mulher. Agora me diga uma coisa, Nilvan, e o irmão não foi candidato, assim como tu, contra ele? Tudo combinado. Ali foi uma farsa. O irmão tirou 2.000 votos. Pronto, eu pedi por 1.000 votos. Ele levou os votos. É tudo estratégia, briga. É tanto terminou a eleição, os irmãos já estavam todos juntos. Eu percebi isso no debate da Arapuã. Que ele não foi. Que ele não foi. O irmão foi e ele alegou que tinha de visitar a mãe. A mãe estava internada na Unimed. Foi. Então, quer dizer, o irmão que estava lá não prestava, né? Na hora que o irmão dele chegou no estúdio da Arapuã, eu lhe perguntei, Luciano, tua mãe tá doente mesmo? Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Todo mundo viu no estúdio, cara. Ali foi uma forma dele fugir do debate, porque ele não sabe falar, amigo. Ele não tinha programa de governo, Paulinho. Os discursos nos comícios, os arrastões, quem fazia era Jane e Panta. Mas tem um amigo nosso que tá mandando lá muito também. Jurandir Miranda. Tá. Grande jura. Abraço pra ele. Tá mandando com força lá. Amigo. É amigo, é amigo. Mas a cidade tá pagando um preço muito alto. Vamos ter que aguentar 4 anos se nada acontecer em relação à AGE. Você tem fé? Como é que tá andando lá? Traz um posicionamento. Não tenho assim, eu não aposto nenhuma ficha não, sabe? A gente já vive tão assim descrente das coisas. Cabedelo tá aí, né? Cabedelo tem um desfecho importante. Eu acho que a justiça precisa ser feita, as provas estão todas lá, um processo muito robusto. Eu participei da última oitiva, a última mesmo, com a secretária da Educação, tanto que depois que a secretária deu o depoimento, as outras 10 testemunhas foram dispensadas por eles próprios, ó. Foi tão ruim ela, que é bom a gente não botar os outros não, porque senão os cabos aí vão botar pra torar. Então, até a juíza ficou assim, na hora do vídeo, foi vídeo ao vivo, a juíza ficou sem entender porque tinha tanto funcionário contratado sem ter aumento de demanda na rede municipal de ensino, por exemplo, na educação. Então, eu acho que é preciso se fazer justiça. Se não fizer, eu vou passar o tempo inteiro mostrando às pessoas o erro que nós cometemos, que eu não culpo a cidade, foram 1.000 pessoas. Então, uma cidade de 150 mil habitantes, 100 mil votos, de 100 mil votos nós perdemos por 1.000. Né, essas pessoas não podem pagar o preço por conta de 1.000. A cidade não é culpada. Foi um desastre que aconteceu, que 1.000 pessoas mudaram a roda da eleição. Mas eu estou firme, não perca a esperança não. Vou fazer uma campanha muito forte para deputado estadual em Santa Rita. Vou fazer como eu fiz para prefeito, andar rua por rua. E eu tenho certeza que Santa Rita vai nos dar uma demonstração muito firme na campanha. É exatamente essa fala que eu ia fazer. Agora é a oportunidade do povo de Santa Rita mostrar que está com você. E talvez, como o Nilvan diz, ele não é revanchista, mas esses 1.000 votos foram importantes para hoje a cidade ter um outro caminho. Quem sabe recalcular a rota em 2026. Quem sabe recalcular a rota. Nilvan, meu irmão, um abraço. Agradecer a você por ter aceito esse bate-papo. Tenho certeza que ano que vem, o ano da eleição, a gente vai estar mais vezes aqui conversando sobre política. Outros cenários devem ocorrer e é sempre bom saber que você está aberto aos nossos convites, a bater esse papo bacana, legal. Grande abraço, sucesso, amigo velho. Eu agradeço, você sabe do respeito que eu tenho por você, você é um cara nota 10, um bom amigo. É um dos poucos na imprensa que a gente vê o cara de coração bom, você, Paulo. Você sabe que não tem cerimônia para dizer isso, porque eu sempre costumo ser muito sincero naquilo que eu penso. Então, agradecer a você, agradecer a Flávia, a todo mundo aqui da equipe. Dizer que eu estou sempre à disposição, da mesma força, a mesma vitalidade para discutir os temas, os assuntos. E vida que segue, meu irmão. A gente todo dia mata um leão, todo dia uma batalha. O importante é o homem nunca perder a esperança. Nada, um homem que perde a esperança na metade do caminho, ele já está fracassado desde o início. Eu sou resiliente, eu vim do sertão, rapaz. Nas adversidades que você imaginou, eu já enfrentei. Não é à toa. Quando eu saí de Cajazeiras, todo mundo diz, vai fazer uma loucura, deixar teu emprego aqui para ir para João Pessoa, vai voltar arrastando uma cachorra. Aí eu digo, pois eu vou. Porque eu não quero, não quero ter a culpa na minha memória, na minha história de não ter tentado. Porque as pessoas às vezes desacreditam você das coisas. Você já passou por isso, eu sei. Não vá não, que não dá certo não. Aí quando dá certo, aí vem perguntar, o que foi que tu fez que deu certo? Então é isso, eu costumo ser assim. Perdi a campanha de prefeito, perdi a campanha de governador, perdi Santa Rita por 1.000 votos. Sabe em quanto abalou a minha coragem? Nada.
nada. Eu sou perseverante. Eu sou sertanejo da gema. E vou continuar lutando pelo que eu acredito. Um abraço, beijo no coração e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Nilvan. Só para encerrar, Flávio, eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe, eu tenho muitos defeitos, mas um deles não é a ingratidão. E existe ao longo da minha vida pessoal e profissional uma passagem que eu carrego com muito carinho no meu coração e foi justamente com esse camarada. Ele sabe do que eu vou falar. Quando da primeira prisão do nosso colega Fabiano Gomes, Nilvan estava na Correio, apresentando o Correio Manhã. Era. E João Gregório me deu uma oportunidade de apresentar o Tribuna Livre, o último programa, inclusive, que Nilvan apresentou na TV. E eu caí de paraquedas, né? Nunca tinha feito assim. A única experiência que eu tinha na televisão tinha sido na TV fechada da Correio, da NCTV, falando de esportes, também no Jornal da Correio, 2, 3 vezes por semana, ali com Rui Dantas, Alessandra, depois Aaron Cid. E eu era dirigido por um amigo nosso, Cláudio Costa, o Cacau. E Cacau sempre foi muito ligado a Nilvan e eu passei a primeira semana no programa disputando a audiência com o Nilvan. Foi. E Cacau passou o fim de semana na casa desse camarada e quando voltou na segunda-feira disse, cara, tu não tem ideia do que Nilvan falou sobre você. A tua desenvoltura, tal, não sei o que. Eu guardei aquilo. Dias depois, meu telefone toca. Cacau tinha passado meu telefone para Nilvan e Nilvan tava me ligando para dar os parabéns e dar força. Claro. Naquele momento. E ele, repito, ele sendo adversário concorrente no horário. Então, assim, eu nunca vou me esquecer disso. Nunca, nunca, jamais. Se aquele seu empurrãozinho, aquela sua ligação ali de 3, 4 minutos, ela foi, meu irmão, um fator extremamente determinante para que depois, na sua saída do Correio, no Correio Verdade, eu pudesse ocupar o lugar que foi seu. Governador. A campanha do governador. Nosso caminho se cruzaram novamente, mas dessa vez para lhe substituir e conseguir o feito que poucos dos nossos colegas conseguiram, que foi vencer a Globo 2 vezes, junto com a nossa equipe. E eu deixei o programa em boas mãos. Eu disse no ar, naquele dia. Pronto, eu sabia disso. Então, assim, é algo que eu nunca vou me esquecer. Agradecer a você por isso. E dizer, meu amigo, que sempre que precisar de um amigo vem aqui, nós estamos juntos. Viu? Obrigadão. Felicidade. Paraíba, beijo no coração, Flávio. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Se ligue nos cortes aí, viu? No @ConectaPB oficial, né, Carla? ConectaPB oficial no Instagram, que às vezes eu me atrapalho com o ConectaPB do YouTube. Mas é isso aí. Beijo. Tchau, Paraíba. Tchau.